Bom, a gente está na hora. Tem alguém que gostaria de fazer a prece para a gente aí? Eu quero. Ótimo. Então, Cecília, por favor. Então, neste momento que nós reunimos aqui os nossos sentimentos e pensamentos aí, para mais esse estudo da noite, que com certeza julgamos tão importantes para a nossa linha evolutiva, né? Para o nosso avanço. Pedimos a proteção nesse momento dos nossos amigos espirituais que possam nos trazer boas intuições, que o nosso entendimento esteja aberto, o nosso coração esteja receptivo, para que possamos aproveitar cada segundo desse estudo. E nesse momento também eu gostaria de agradecer, né, pela vida, principalmente pela vida da minha mãe, que está aqui, passando por uma prova, que envolve com certeza todos, e eu me sinto muito grata por ter essa oportunidade de estar aqui, né, ter esse benefício de estar aqui cuidando. Isso é muito gratificante no sentido de como somos ligados mesmo, importantes uns para os outros no aprendizado do dia a dia. Que Deus possa nos abençoar, né? Mais esse estudo, mais essa semana, que possamos aproveitar então, como eu disse, cada segundo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite para todo mundo que chegou aí. É o seguinte, hoje nós estamos fazendo a nossa aula, vamos fazer dia 4 e dia 11 é a última. A Grace pediu para que a gente fizesse, se possível, a última aula presencial. Eu não sei, eu vou dar uma olhada, vou ver o espaço lá, que da outra vez que a gente fez, nós tivemos que fazer na cozinha, porque não tem espaço, né? Na segunda-feira mesmo, mas se tiver aquele espaço da cozinha, talvez a gente faça uma aula presencial, que vai ser a última. Tá? Aí normalmente a gente deixa um material para discutir lá, mas um material menor, porque a gente faz uma confraternizaçãozinha, eu não sei. Eu vou verificar se vai ser possível, depende do andamento da aula. A gente está chegando no fim do nosso material, né? São os complementos, a gente vem costurando várias coisas, agora a gente vai fechando o cerco, né? Vai fechando o cerco. Então, na semana passada, a gente falou de um assunto que eu disse, eu não sei se todo mundo que está aqui estava na aula passada, eu sei que a Cecília não, mas ela já viu o vídeo. Quem não estava na aula passada e não viu o vídeo, o que eu disse olha, os materiais que a gente estuda aqui são complexos, são materiais que, além de um pouco complexos, eles não são assuntos do cotidiano, a maioria, né? Muitos sim, mas outros não. Mas que a aula passada, eu diria que de tudo que a gente viu, apesar de não ser complexo nem tão profundo, é o mais importante, porque é a chave para que você consiga sair de um estágio que a gente está para um próximo nível. Sem isso a gente não sai. Mas por que, Ruela, que não sai? Muito simples. Nós estamos falando de um estágio onde você começa a aprender a usar um pouco o racional. O racional é a coisa mais elevada que tem? Não, não é. Não é. Tem coisas fora do contexto aqui. Algumas a gente fala e outras a gente nem sabe ainda, ou a gente ouve, mas não entende, é muito complexo, ou é muito para nós, né? Nesse nível que nós estamos aqui no planeta. Mas por que é o mais importante? Porque ele te cria uma condição de você sair do processo de escravidão emocional, no sentido de não que você não vai ter emoção, você vai ter, mas você vai compreender por que aquilo acontece com você e você trabalhar na fonte. Isso é o que faz o senso crítico no primeiro momento. Te ajuda, vamos falar assim, a despertar dentro de você que as emoções que são dominadas, que você por qual você é dominado, elas precisam de uma atividade, elas aguardam uma atividade, é como se a vida dissesse, olha, tem isso aqui, você está vivendo aqui, isso aqui atrapalha muita coisa na sua vida e na vida dos outros, mas tem uma ferramenta aqui, só que você é que vai ter que ir atrás dela, ninguém vai fazer mais nada, a vida já criou
né? A vida, no sentido das leis divinas, já criaram as ferramentas, nós vamos falar disso, né, das sementes. Agora, cabe a você, não espere que indo nas casas religiosas, fazendo prece, pedindo pelo amor de Deus, que vai acontecer algo em cima disso. Não vai. Cada um tem que fazer a sua missão, o seu papel, porque cabe a todos nós sermos espíritos perfeitos, espíritos superiores, espíritos iluminados, o que for. E para isso, só se consegue com muito esforço, com muito trabalho. E os primeiros passos é entender que existe material, e isso nós estamos fazendo aqui. Mas a gente também não pode fazer mais do que isso. A gente pode até aprofundar mais. Eu lembro que no ano passado a gente falou um pouquinho de emoção, eu falei, nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, esse ano nós entramos, e para a gente entrar mais em algum assunto, a gente tem que tirar alguma coisa do curso, porque é um ano só. Então a gente vai fazendo assim, vai mexendo aqui, colocando ali. Então esse ano nós entramos com o aspecto das emoções, e a gente até acha que com o tempo poderia entrar em mais algumas coisas com um pouco mais de profundidade, liberando alguma coisa daqui e dali. Mas o ponto nós estamos chegando no final desse ano, só temos mais essa aula e mais duas, e é importante a gente fazer uma pequena reflexão que eu gostaria de fazer na última aula, que vai ser aqui ou vai ser presencial, o que for, mas vai ser gravada, a gente vai dar um jeito de gravar essa aula, né? Aí eu vou ter que levar o computador, falar e falar aqui para gravar, não tem outro jeito, né? Porque o sistema de gravação lá já é feito de outra forma. Mas o fato é que a gente vai dar um jeito de resolver isso, mas essa reflexão de ano, de uma reprise de alguma coisa interessante que aconteceu, nós vamos deixar para fazer na última aula. E na aula passada, nós falamos então do senso crítico, e aí eu expliquei por que o senso crítico é algo tão fundamental na nossa vida, e de fato, nós, no estágio evolutivo que estamos, a gente não alcança facilmente isso, não é fácil, a gente não alcança, mesmo sabendo que existe, mesmo sabendo que é importante, mesmo sabendo que é o primeiro nível de processo de evolução. Isso está no Kardec de uma outra forma, quando ele fala que você tem que instruir e se amar, e a instrução passa por um processo de saber escolher. Quer dizer, escolher é ter senso crítico para escolher entre bem e mal, pergunta 780A e B, que eu já passei para vocês. Está na Joana, está no Emmanuel, em várias situações. Na própria filosofia que eu estudo, fala muito disso. Então, assim, eu não tenho, em tudo que eu estudo, que eu vejo, que não é tanto assim, eu não tenho como não acreditar nisso, porque eu vejo que tudo se canaliza para aí, e mesmo que não tivesse tantas informações, a lógica da vida vai mostrando que pessoas que adquiriram a razão e se tornaram seres racionais é porque tem uma razão, é para usar isso. E é para usar por outra razão. Que razão? É porque você tem que sair de um nível, sair de um estágio, sair de uma posição para outra, e assim sucessivamente. E falamos que tinha o discernimento. E aí eu engato no discernimento, não vou ler, deixei para vocês lerem em casa, porque o discernimento e o senso crítico, muita gente fala a mesma coisa, é muito parecido. E é muito parecido, mas não é assim. Porque o discernimento, ele abrange um nível mais elevado, ele abrange coisas mais elevadas, ele não é só razão, ele abrange questões espirituais, questões da inteligência. Quem viu o vídeo está vendo que eu estou repetindo algumas coisas do vídeo, mas ele envolve questões espirituais e de inteligência. Ele te leva para um nível onde o senso crítico pode te levar também, mas em geral não. O senso crítico fica muito dentro do processo intelectual, vai te dando cultura, você vai aprendendo a diferenciar as coisas, e aí a inteligência vai chegando devagar, e aí vem uma coisa mais forte, que é o discernimento. Depois vocês podem ler de novo, que está lá no material, porque hoje nós vamos começar num assunto novo, que é a mente humana, né? A gente fala mente humana, às vezes assusta, meu Deus, o que é que nós vamos falar? Não é nada tão complicado, porque a gente não está aqui para entrar em profundidades, porque a gente não tem, além de não ter tempo, a gente não tem competência, né? O que a gente pode fazer é o que a gente faz com aquilo que a gente consegue passar para vocês. Mas eu sei que o pouco que a gente passa, ele ajuda a gente compreender um pouco e nos dá uma condição de partir, de fazer algo, né? De fazer algo. Bom, eu vou começar e, como sempre eu digo, a hora que vocês quiserem interromper, a hora que vocês quiserem perguntar ou
sempre fiquem à vontade. Vocês podem ter certeza, mesmo que eu esteja falando um assunto na sequência, eu não ligo nem um pouco de ser interrompido para uma pergunta, para uma dúvida. Isso vocês já sabem, eu falo bastante disso, né? Para quem chegou agora, a Grace, ela está aqui, mas ela está descansando, né? Ela passou por um procedimento clínico, uma coisa simples, mas tomou anestesia, então ela não está em condição de participar da aula, foi descansar um pouquinho, tá? Então, nós vamos começar a compartilhar aqui. Então, a gente está aqui o discernimento, eu falei para vocês lerem em casa, eu estou dando só uma palhinha aqui do que é mais ou menos discernimento, né? Mas eu sugiro que vocês leiam isso, porque quando a gente fala que o discernimento é um pouco acima do senso crítico, porque você olha aqui, existe um filósofo, que tem tanta polêmica sobre esse filósofo, que é o Nietzsche, né? Ele é da Prússia e Alemanha, né? Porque Prússia antiga e Alemanha tem muito a ver. E ele tem um livro que é o Assim Falou Zaratustra. Eu tenho os melhores livros dele eu tenho. Eu gosto de ler, eu gosto de tentar entender. Não é fácil entender, eu confesso que muita coisa eu não entendo bem. E esse livro Assim Falou Zaratustra é um livro, é o mais, eu diria assim, a obra-prima dele, na minha opinião. E ele fala do super-homem. Ele fala que ele critica muito a questão religiosa, ele critica muito a questão da falsa humildade, porque ele é muito forte em bater nas coisas, ele não aceita a hipocrisia, então ele é muito forte nessas coisas, né? E ele é muito criticado por isso, mas aí ele fala que existe sim uma esperança, porque existe uma coisa chamada o super-homem, é o super-homem de Nietzsche. E o super-homem de Nietzsche, eu sempre ouvi muitas interpretações, e eu ficava assim, falando, até o dia que eu peguei uma das pessoas que é especialista em Nietzsche no Brasil, que é a Mosé, né? Ela é a papa no Brasil do Nietzsche, na minha opinião, né? E ela falando vários assuntos, uma hora ela tocou nesse ponto e falou, deixa eu entender. E aí o que ela coloca, eu achei uma coisa incrível. Ela diz assim, que o super-homem do Nietzsche é aquele que está em eterna construção. Ou seja, ele vai no devir, sempre em construção. Agora, um ser que está em eterna construção significa duas coisas. Significa que ele está aprendendo sempre, mas que ele reconhece que ele tem que aprender, então ele reconhece que ele tem ignorância. Isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma coisa incrível. Então, eu coloco ali que na sala da sabedoria, aqui, né? É quando se sabe e se conscientiza da ignorância. Então, não é só o saber, é o saber. Mas ele sabe que nada sabe. Vocês já ouviram isso de algum lugar, né? Então, o discernimento, ele vai nesse nível de uma eterna construção. Sempre, sempre, sempre buscando aprender. Porque discernimento, você vai relacionar com inteligência e com verdade. E verdade, gente, não é uma coisa muito acessível para nós, só as informações. E depois que você evolui, o que a gente imagina, né? Esse dia eu estava vendo material que eu achei maravilhoso. Ele fala assim, olha, você vai evoluir, você vai despertar a consciência, você vai se tornar um humano evoluído, vai ser acima de humano, vai ser um espírito tal, um espírito superior, não sei o quê, e depois? Aí ele fala assim, depois começa de novo no outro nível. E depois de todo esse outro nível, começa de novo no outro nível. Aí eu parei e falei, poxa, peraí, o negócio não para. E faz sentido para mim. Faz todo sentido, porque as verdades, elas não se abrem para a mediocridade, elas só se abrem para aquelas pessoas que buscam com seriedade, com inteligência as coisas. Então, imagina que você chega no nível lá em cima, mas esse lá em cima é o começo de um outro nível. Depois chega mais em cima, é o começo de um outro nível. Então, esse discernimento, ele não para, é uma eterna construção. Isso é uma coisa muito bonita, né? E aí vocês vão olhar aqui que eu falo da sala da Blavatsky, as salas, né, do aprender, que é a sala da ignorância, a sala da instrução e a sala da sabedoria. E aqui você vai olhar que na sala da instrução é a armadilha pensar que sabe. E na sala da sabedoria não tem armadilha, mas você tem que estar consciente que a ignorância existe sempre porque é uma eterna construção, tá? Mas vamos lá. A mente humana, né? Então, se você pensar na mente humana, você não pode pensar muito em termos científicos, porque para a ciência, principalmente para a neurociência, e até para, olha, eu vou dizer, esse dia eu estava vendo uma psiquiatra, uma mulher muito boa, fala coisas maravilhosas, e ela é espiritualista, mas ela defende nos vídeos dela que a mente é um produto do cérebro.
Porque essa é o que a ciência, que a neurociência coloca. A mente é um produto do cérebro. E a gente já falou disso. O cérebro não tem condição de produzir uma mente, né? A mente, o cérebro é produto da mente, ou seja, o cérebro, na verdade, é uma ferramenta que a mente usa. E por ser uma coisa tão complexa, a mente, que a gente nem conhece totalmente, né, ou conhece muito pouco, o cérebro com certeza tem uma complexidade tal que é um equipamento suficiente para dar vazão a muita coisa. E se você pensar num ser muito evoluído, imagina a questão, e que ele ainda encarna, imagina a questão mental desse ser e a questão cerebral, como tem que estar em processo, tá? Então a gente vai falar da mente humana, e a gente colocou aqui algumas palavras, porque são as palavras que, em geral, nós vamos tratar um pouco. Já tratamos e vamos começar a encaixar ele nos seus devidos compartimentos. Então, a primeira a palavra que aparece é o eu. E por que o eu? Porque tem que ser o eu, né? Porque o eu é você encarnado, é a sua personalidade, a segunda que aparece, né? Ou seja, é aquele que deveria ser o gestor de toda a mente, ou de boa parte da mente. Tem que ser o gestor. Então, você tem ali a personalidade, né, que é o que você constrói na vida em que você está, na encarnação que você está. Só que a sua personalidade, ela pode ser alterada numa mesma vida? Pode ser alterada. Depende de que rumos você dá para a sua vida, né? Mas não é o normal. Ela se aperfeiçoou um pouco ou não, mas você muda porque você encarna, por exemplo, no Brasil, e na próxima vida você encarna lá no Sri Lanka, você encarna lá na China, assim, é outro mundo, é outra escultura, é outro movimento, a sua personalidade vai assumir comportamentos completamente diferentes. Então, a personalidade em cada encarnação pode ser um processo de complemento, pode ser um processo de muita repetição, mas pode ser completamente diferente também. A memória, ou as memórias, são várias, né? A memória é aquilo tudo que você guarda consciente e inconsciente. E aqui nós falamos de memória pensando sempre nas vidas passadas, em outras vidas e até memória da vida atual. As vibrações, que são movimentos de energia, né? E tudo que você faz em termos de ação, de pensamento, de consciência, tudo que você faz gera vibração. As emoções, os sentimentos, tudo gera vibração. E isso é uma coisa extremamente importante para todo o seu processo de relação com, não só com as pessoas, mas com o universo, com as energias, com os pensamentos que giram em torno de nós. As emoções, que a gente já falou bastante, talvez vai falar um pouquinho mais. O raciocínio, né? Aí você entra com algumas coisas que está muito relacionado com a razão, mas a gente coloca a palavra separado, que é para ficar no contexto mais compreensível, né? O raciocínio, a razão, que é a primeira semente que nos foi ofertada, né, quando a gente saiu do irracional, e dentro da razão você tem os compartimentos, né? Quando você fala de senso crítico, é uma ferramenta que está dentro da razão, faz parte da razão, o raciocínio também, né? O aprendizado, a identificação tem tudo a ver com as vibrações, com as emoções, com a capacidade de raciocínio, com a personalidade. Tem muita coisa aqui, mas a identificação é aquilo que te move, tá? Eu sugiro para quem chegou na aula depois de um tempo que veja o vídeo da cura. Vai lá no vídeo de saúde e doenças, e se não quiser ver todos os vídeos, veja pelo menos o vídeo da cura. Lá vai entender exatamente o que é identificação. Mas dando uma breve informação, identificação é o que te move na vida, é aquilo que é mais importante para você, de fato, não aquilo que você imagina, mas é aquilo que você se projeta na vida, nas relações, no seu jeito de ser, nas suas emoções, aquilo que te identifica, né? Se você pode pensar numa situação muito crítica, pensa numa pessoa que é alcoólatra. Um alcoólatra, bastante alcoólatra, vamos dizer assim. O que identifica essa pessoa? É fácil você entender. É a bebida, é o alcoolismo. E ele vive em função daquilo. A pessoa que tem vícios muito fortes, a identificação dele fica embotada, porque ele fica escravizado naquele vício. E aí, aquele vício passa a ser a identificação dele, mesmo quando desencarna. As histórias sobre isso a gente já conhece. O senso crítico, que está ali, né, que eu falei, que faz parte da razão. A inteligência, que não faz parte da razão, é um nível diferente,
né? É muito acima, então eu já falei disso também em outras situações. A própria intelectualidade, os sentimentos, as fantasias, a imaginação, a intuição, o consciente, inconsciente e estabilidade. Essas são algumas palavras que, quando a gente fala assim, elas podem nos suscitar algum conceito que às vezes não é exatamente o conceito que a gente vai usar aqui, mas não é problema, tá? Não é problema. Bom, por que a gente começa então com o eu? Ele é o primeiro. A gente vai dizer assim, olha, é o mais importante, aquele que é o organizador, é o maestro, né? É o maestro, é o organizador, é aquele que tem a batuta para tudo isso que está aqui. Tudo isso que está aqui, o seu eu, o seu ego, a sua vida atual, aquilo que te traz para o temporal, né, para o tempo, que é a vida atual, ele tem a capacidade, ou deveria ter, de organizar a orquestra de uma forma que você tenha uma capacidade de compreender o mínimo das coisas e consiga fazer um processo de evolução. Então, o eu, a gente dá um apelido para ele, que é o viajante da memória, né? Viajante da memória. Por que o eu seria o viajante da memória? Nós vamos entender isso melhor. Mas se você pensar, o que seria o eu? O que seria você? Não só como o eu, mas você como um total, o que realmente é você? É a memória. Todas as memórias que você teve, tudo que você tem de memória é você. É todo o seu software, de todas as vidas, é a sua competência, a sua capacidade. Então, as suas memórias é o que comporta a sua personalidade, vamos falar assim, a sua personalidade de todas as vidas. Vai somando, vai ajustando, vai somando. Então, o eu é o viajante da memória, por quê? Porque o eu é o eu atual, é o ego, né? Ele precisa manejar o quê? Coisas que estão na memória da vida atual, coisas que estão na memória da vida passada, ele tem que manejar no sentido de isso entra, não entra, opa, tem um problema aqui, tem uma sombra aqui vindo aqui, e a sombra ela tem o poder até de afetar essa condição do eu, da personalidade das pessoas, né? Quem trabalha nessa área sabe como as pessoas podem ser afetadas por questões de vidas passadas, de traumas e tudo isso que nós vamos falar um pouquinho quando falar de memória. Mas vamos falar o eu. Tem dois tipos de eu. Quando o eu é saudável e quando o eu é doente, tá? Eu e ego, mesma coisa, né? Então, o eu saudável e construtor do ser, no ser como um todo, né? E o ego doente, ou eu doente, é inconsciente de si, a ignorância, fundo da caverna e sai da caverna, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ora, o eu saudável, ele trabalha com autoconhecimento. Ele está buscando o quê? Conhecer, saber. Ele quer saber das coisas, ele quer conhecer, ele quer se conhecer, e ele está lutando para descobrir como fazer isso, no mínimo. O eu doente, ele está no fundo da caverna, desconhece a si e é quase ou totalmente alienado. E o fato dele desconhecer a si é quase inconsciente, ele também não está preocupado e nem despertou para isso. Está levando a vida. A vida para ele são as coisas externas a ele. Tudo que é externo é o que é a vida. É relacionar, é falar, é ter prazer, é ganhar, perder. Tudo isso para ele é a vida. Mas ele não compreende que o interno é o que projeta tudo isso dentro dele. É o interno que faz com que ele se melhore, se relacione melhor ou não com a vida, com as pessoas. Isso ele não compreende. Não compreende. E é por isso que no fundo da caverna ele só vê sombra. Lembra da historinha da caverna? Então, nesse caso, é só sombra, ele está alienado, e ele acha que as sombras é a vida. Ou seja, ele acha que esse movimento externo das ilusões é que é a vida. E ele embarca nessa maneira de pensar e ele deixa descarregar o trem, ele vai embora, né? Já o eu saudável, não, ele quer entender o que tem dentro dele, porque ele está querendo sair dessa caverna. Ele tem uma autocrítica porque ele já está desenvolvendo ou já desenvolveu o senso crítico. Ora, o eu doente não sabe o que é e não tem opinião. Então, ele não sabe nem o que é senso crítico, ele não sabe o que são as coisas e o que ele tem, né? Não é nem pode ser chamado de opinião. É uma opinião vulgar, é uma opinião medíocre. E ele é levado pelas massas, é levado pelas emoções, tudo que nós estamos falando aqui. Vamos comparando as coisas. No eu saudável, as identificações que eu acabei de falar são impessoais.
Ou seja, as identificações desse ser são com coisas mais cósmicas, mais atemporais. Ele se identifica com as coisas do mundo, mas com as coisas espirituais. Ele está voltado para o aprendizado, para o crescimento, para saber, para conhecer. E ele olha o mundo mais cósmico, não só o mundo dele, do umbigo dele. O ego, ou eu doente, é ego do outro lado também, tá? Só coloquei para não ficar igualzinho às palavras. É a identificação com os sentidos, com o corpo, com a matéria. Então, ele é voltado para as coisas externas. E o máximo que ele faz, que não é nem externo, é o corpo dele. O eu saudável, ele gerencia os pensamentos, não é controlar os pensamentos, é outra coisa, tá? É gerenciar os pensamentos. E o eu doente? Entra e sai qualquer coisa, ele é tomado. Aí você fala assim, mas nós estamos nesse nível? Sim, e o próprio Kardec coloca. Vocês vão lembrar, né? Na questão, não lembro o número, se é 459, mas não importa o número da questão, e fala assim, olha, os espíritos influenciam nossos pensamentos? E a resposta dos espíritos, sim. Mais do que imagina. Muitas das vezes, eles que nos guiam. O que está dizendo isso? Disso aqui, ó, entra e sai qualquer coisa. Nós somos dominados mesmo, levados. Entra e sai qualquer coisa. No eu saudável, gerenciar os pensamentos. Gerenciar os pensamentos não é pensar isso ou pensar aquilo. Penso isso, não é isso. Gerenciar os pensamentos tem a ver com a identificação. Se você não trabalha a identificação, você vai sofrer muito com a questão do gerenciamento dos pensamentos. Gerenciar as imagens, imaginação e fantasias. Então, você também, como gerencia os pensamentos, você tem que gerenciar o quê? A imaginação e fantasias que existem. Fantasia e imaginação são coisas diferentes. Fantasia é quando você imagina coisas que não têm a mínima condição de acontecer, mas você viaja. Viaja e dá vazão a determinados tipos de emoções internas que te dão prazer, e você fica naquilo, e aquilo vai te dominando, vai te fazendo mal. O eu doente, a fantasia é o padrão. Já no outro, não. Ele gerencia. Então, imaginação é o quê? Quando você imagina, mas imagina coisas factíveis que você poderá um dia ou poderá em qualquer momento trabalhar para aquilo acontecer. São coisas bem diferentes. Gerenciar emoções. Mesma coisa. Gerenciar pensamento e emoções tem a ver com o quê? Com identificação. Por isso eu falo que o ponto mais importante da cura é a identificação, é trabalhar a identificação. O pensamento e a emoção é como se fosse uma torneira onde está saindo água, né? E a água está suja. Aí você fecha a torneira, não está saindo mais água, está tudo certo. Mas a água que está ali no canto está suja. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na caixa d'água, olhar o que tem ali, limpar a caixa, verificar de onde está vindo a água, trocar o condutor que traz água para ali, e depois abrir a torneira e ver que vai sair um pouco de água suja, depois sai água limpa. Por quê? Você mexeu na fonte. A fonte é a identificação. A caixa d'água é a identificação. Agora, você fecha a torneira, né? Saiu água suja. Fecha a torneira, não usa não, tá aí. E aí, como que faz? No ego doente, as emoções é o padrão para escolha. É o que nós falamos muito aqui, tá? Não preciso repetir isso aqui. De novo, gerenciar as marcações das memórias, as portas. Nós vamos falar de memória daqui a pouco. As marcações gerenciam sua vida e as escolhas. Ou seja, aquelas marcações fortes que você tem na memória, que vêm para o eu, vêm para o ego, vêm para a vida, né, do temporal, elas vêm, te invadem, te dominam e pode criar problema de personalidade, pode criar problema de depressão, mil problemas, pode derrubar uma pessoa. Por quê? Porque não é você que está gerenciando, é elas que estão gerenciando a sua vida e as escolhas que você faz. Criar relações nas memórias ou marcações que iluminem o ser. Ou seja, o ser saudável, ele começa a criar relação na memória e criar marcações que iluminem o ser. E o eu doente, não tem. Vai o que vai. Não tem, vai acontecendo. Então, deu para entender a grande diferença que tem quando o eu nosso, do sobrevivente quase humano, e quando você começa a trabalhar em várias coisas, você está vendo ali o autoconhecimento, senso crítico, identificação, você está vendo que ali você está num caminho. Aqui você não está caminho nenhum. Do lado do ego doente, você não está em caminho nenhum, você está parado no fundo da caverna e dando cabeçada e rodando, rodando, rodando na ilusão. É muito importante essa tabelinha, mas ela é uma tabelinha só
como é que nós vamos dizer assim, é só didática, tá? Tem muito mais coisa aqui. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de pontos que a gente fala aqui no curso, como o autoconhecimento, senso crítico, identificação, tudo isso nós falamos aqui. E de cada item desse, vocês vão ver que no nosso ano letivo, nos vídeos que a gente faz, todos tocam esses pontos que está aqui, mostrando isso, né? E do outro lado, vocês vão ver que os mesmos assuntos são os assuntos que nos levam a entender o mundo que a gente vive. Vamos lá. Então, aqui nós vamos olhar que o eu é o Senhor, aquele que irá evoluir e utiliza os recursos da mente para o autoaprendizado, gerenciamento das ferramentas, de refinamento mental, espiritual e evolução. Então, compete a cada vida o eu, né? A cada vida o eu é o que traz toda a sua experiência para o temporal, porque não é de vidas passadas, traz para essa vida, e ele tem que trabalhar com isso. Então, você tem as ferramentas para operar o campo de informações e aprendizado, e você tem um campo de informações para o aprendizado. Tem o campo e tem as ferramentas. Então, vamos entender um pouquinho. Então, nós estamos falando que tem as ferramentas. Quais são as ferramentas? Bom, a sua personalidade, né? Porque você cria uma personalidade nesse mundo porque você precisa de proteção para sobreviver no mundo de sobreviventes. E ela muda conforme o meio e a evolução do ser. Ela pode mudar. Em geral, não muda, mas ela pode mudar. Você pode transformar a sua maneira de ser numa vida quando você trabalha com o processo de evolução, né? Então, a personalidade é uma ferramenta para você atuar na vida e trazer para dentro das suas memórias o quê? Porque é tudo isso, trazer para a memória coisas boas, marcações positivas. O raciocínio, ele trabalha com o quê? Junto com o senso crítico, a razão, ele faz filtragem e estabilidade nas escolhas. A razão é a primeira porta do ser racional para lhe permitir abrir as outras ferramentas de controle. Então, ele faz o passo para quase tudo. Quase tudo que está aqui, menos aqui. A razão abre espaço, tá? O senso crítico já falamos, mesma coisa, filtrar estabilidade de escolhas, tem tudo a ver senso crítico com raciocínio, né? A gente só coloca palavras diferentes para a gente não fazer confusão. Consciência, como concentração para compreender as informações, como celeiro e busca da criação para nortear o ser. O que é isso aqui? Consciências. Porque tem duas frases, e que você pode falar de consciência de duas maneiras. Uma, estar consciente, fica consciente. Fica consciente que nós vamos prestar atenção. Tem a ver com a atenção, com estar presente, estar observando, estar de fato concentrado em alguma coisa. Isso é estar consciente. Mas a consciência, no aspecto espiritual, como um local onde está gravado as leis divinas, porque é isso que a gente sabe através do Kardec, ela é como se fosse um celeiro, e é também uma bússola da criação para nortear o ser. Quem viu os vídeos lá da circunferência vai lembrar da criação da consciência, onde foi instalada a bússola ou as leis. A intelectualidade te permite sair de onde? Do fundo da caverna, porque a razão, o senso crítico está tudo envolvido aqui, né? Te tira de lá. E você vai precisar mais e mais de informações para expandir os conhecimentos. E a inteligência? A inteligência, gente, é o que está fora um pouco de tudo isso, porque ela tem um outro nível. Ela opera em nível acima dos outros controles, em cima das outras ferramentas, né? Praticamente, quando está totalmente instalada, passa a ser o único controle necessário. Ou seja, quando isso aqui está totalmente instalado, você chegou no nível tal que praticamente, olha, só ela dá conta de tudo, né? Não precisa mais dessas divisões, porque isso aqui já chegou no nível muito alto. E a identificação é o motivo do movimento do eu para junto do campo de informações e das ferramentas. Quer dizer, o que te move essas ferramentas, ou a utilização dessas ferramentas, é a identificação. Porque se você se identifica com essas ferramentas para trabalhar nesse campo, que é a memória, que é as emoções, que é os pensamentos, você se identifica ou não. Se você não se identifica com esse processo de crescimento, você não vai usar nada disso, você vai continuar com as emoções, envolvido com as emoções. A gente vai citando isso aos poucos, tá? A gente está entrando no assunto, a gente pode parar a hora que quiser, mas a gente pode seguir e entender um pouco melhor agora, vai ficar mais fácil entender.
Então, quem conhece a parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, e quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, as aves comeram, outra caiu nos lugares pedregosos, não tinha muita terra, cresceu e morreu quando o sol chegou, né? A outra caiu no meio dos espinhos, e aí o que aconteceu? Os espinhos cresceram, sufocaram a semente e morreu, então só foi acontecendo essa tranqueira aí. Aí a outra caiu em terra boa, mas a terra boa pode ser de diversos níveis, muito boa, boa, razoável, pode ser de tudo. Então ele fala, vai dar fruto. Alguns vão dar 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1000, o que for. Quem tem ouvidos, ouça. Quando fala quem tem ouvidos, ouça, é porque as pessoas ouviam essas coisas e ficavam assim, o que ele está falando? Hoje a gente entende o que ele está falando. Isso aqui é como eu digo, isso aqui é a história do universo, da evolução universal, de todos. Não é só nós, de tudo. Né? Ou seja, o que é o semeador, o que é a semente e quais são as terras que ela cai. Né? E aí a gente vai falar disso, vai falar das sementes e o que se faz com as sementes. Né? Aqui, o que se faz com as sementes. Muito bem, está aí. Agora vamos botar ordem naquelas palavras todas. Então, a nossa mente, ela tem as sementes, já estão lá dentro, quando a gente é criado, essas sementes estão lá. A inteligência, a consciência, a própria consciência, a sabedoria, sentimentos, virtudes, intuição, imaginação, razão. Algumas palavras aqui, elas estão na mesma, vamos dizer assim, estaria na mesma linha, mas não importa, é só para a gente entender. Essas são as sementes divinas. Tem mais? Tem, mas essas são as principais. São sementes por quê? Porque isso aqui são recursos doados por Deus. Ele nos cria e nos dá esses recursos, e fica lá. Pode ficar 1 ano, 100 anos, 100 mil anos, 1 milhão, não importa, está lá. Nós viemos com isso, com essa condição. Mas as sementes, o nome já diz, elas ficam como sementes. Elas serão despertadas mediante algumas regras. Né? E quais são as regras? Vamos lá. Bom, você tem as ferramentas. As ferramentas fazem o quê? Buscam as sementes. E quais são as ferramentas que você tem? Bom, você tem a identificação. Você tem a própria consciência no sentido de estar consciente ou não. Você tem o raciocínio, que está a ver com a razão. Ali tem uma semente que já desceu aqui um pouco. A razão foi uma das primeiras que foi trabalhada aqui com as ferramentas aqui e aqui. Tem cognição, tem pensamento, tem intelecto, tem senso crítico, discernimento. Ferramentas, tem mais. Se você usa essas ferramentas, o que vai acontecer? Dependendo do seu nível e dependendo do que está aqui, a base de dado é o campo de cultivo. Tá? Aqui é o campo de cultivo. O campo de cultivo é o quê? São as memórias. São as memórias emocionais, as memórias instintivas, as memórias kármicas, as memórias de hábito, as memórias instintivas, a memória atual, né? Tudo isso. E as próprias leis que estão como sementes que estão gravadas em nós, que estão aqui como sementes, com um efeito didático, elas estão aqui no consciencial. Então, na medida que você começa a entender isso, que é isso que a gente faz aqui, isso aqui já existe, isso aqui já existe, isso aqui são ferramentas para pegar aquilo que está aqui e trabalhar aqui. Né? Porque as memórias que já existem. Podem ser boas ou não, mas já existem. Você vai ter que trabalhar com elas. E aí elas vão descer, vão subir. Então, como é que funciona? Ora, eu quero desenvolver senso crítico e discernimento. Tá bom, começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você vai trabalhar com o quê? Com várias coisas. Primeiro, com a base que você tem sobre esse assunto. Você conhece alguma coisa? Não conhece nada? As suas memórias de vidas passadas já trabalharam com isso? Vai te suportar? Não. Isso aqui é uma coisa totalmente nova, eu acho. Tá bom, então você vai ralar um pouco. Que você vai entender que se você, o eu, são as memórias, você tem que jogar muita coisa aqui para dentro, para que isso retroalimenta quando você fala de senso crítico, nessa encarnação ou na próxima, você já tem algo aqui plantado para vir para cá. Mas você não pode esquecer que tem uma coisa aqui em cima que se chama o quê? Sementes. Então, quando você quer trabalhar com senso crítico à razão, algumas sementes aqui vão descer para te ajudar. Então, você tem aqui a própria razão, você tem aqui inteligência, né, que vai chegar depois, mas é assim, aquilo que está dentro de você como divino, como sementes, sempre espera que você trabalhe algo aqui para que ela possa vir ao teu encontro, e ela vem. E ela só vem se você fizer o seu esforço. Ela vem, e aí quando ela chega, você começa a trabalhar com ela.
Vai trabalhando com ela. Mas tudo está relacionado aqui, gente, ó, identificação. Se a sua identificação não é nada disso que está aqui, você não está importando com nada disso, nada acontece. Você continua na mesma vida de emoções, de reencarnar, é o fundo da caverna, vive pelas sombras, olhando as sombras da parede, é assim. Então, estamos aqui falando de ferramentas, tem mais. Estamos falando da memória, que isso aqui é você, isto é você. Isso aqui são sementes divinas dentro da sua consciência, dentro de você. Virtude está aqui, né? Esse é o passo mais importante. Então, a intuição que os bons espíritos podem te dar quando você começa a sua senda, né? A sua senda, o seu caminho, está aqui, vai te ajudar. A própria imaginação vai te ajudar, tá? Virtudes que você desenvolver vai abrir espaço para outras coisas maiores, bem maiores, né? Ó, então vamos lá. Então, os recursos da mente humana. Então, vamos lá. Sementes entregues a todo ser e implantadas na consciência, para que seja cultivado e dê frutos, através do aprimoramento evolutivo do eu de cada um. Por exemplo, razão, virtudes, as leis divinas, intuição, inteligência, sentimento, sabedoria e imaginação. Tudo que nós falamos ali agora, né? Então, a gente queria falar um pouco das sementes, nós vamos voltar a falar delas lá na frente, mas a gente vai falar um pouco também de memórias, tá? Para a gente compreender um pouco. Então, memórias, quando a gente vai para um pouco lá para o lado do oriental, nós vamos encontrar algumas escolas que falam de 15, 14, 16 memórias, tipos de memórias. A gente não vai entrar nisso de jeito nenhum, tá? Mas a gente vai falar que existem memórias, algumas memórias que a gente conhece e que às vezes a gente mistura tudo, né? Se a gente não tem nenhuma visão espiritual, memória é uma coisa só para a gente. Mas a gente tem a memória do passado existencial, nós temos a memória do presente, e dentro da memória do presente tem a consciente e a inconsciente, que isso acontece. Tem a memória genética e instintiva. Tudo que acontece no nosso corpo, lá no vídeo está falando, tudo que acontece no nosso corpo é uma memória. É instintivo, né? É autômato, ou seja, acontece de forma automática. Imagina se você vai parar e vai pensar em todo o seu processo que está no seu corpo, das células, do que elas têm que fazer, o que não tem. Já pensou o mundo que existe dentro de nós? Isso tudo são construções que vêm lá dos seres minerais, vegetais, animais, de milhões, gente, às vezes bilhões de anos de aprendizado instintivo genético. Nós temos a memória kármica e também temos memória emocional. O que mais a gente vai falar aqui, basicamente, é a memória kármica, que é o que interessa mais para nós. A memória presente é uma questão que vai acontecer normalmente conosco, e muitas coisas a gente esquece ou fica no inconsciente, mas pensa, você está em construção com o seu eu, da sua personalidade, da vida atual. A memória kármica é o ponto de contato, que vai fazer frente, vai criar dificuldades, vai vir para o seu aprendizado, vai aceitar, não vai aceitar, vai ter aí o confronto entre a sua vida e aquilo que está lá no seu passado. E esse confronto é extremamente importante, necessário e saudável, porque é ele que te leva ao aprendizado. E a gente tem que entender uma coisa, tudo isso tem um certo controle, né? Não é assim a galega. Tudo isso está nas leis. Então, a vida, ela sabe muito bem trabalhar com tudo isso, trazer para a sua vida atual resgates de coisas do passado que sem condição alguma de não ser trabalhado nessa vida. Precisa ser trabalhado para o ser. A questão é, imagina um ser que tem isso tudo dentro dele, mas não entende nada, não sabe nada, vai vivendo e as coisas vão aparecendo, que a memória vai ser puxada, vai invadir o seu ego em alguns momentos, uma sombra vai invadir, vai fazer isso, porque isso é necessário, mas a pessoa não compreende nada disso. Ela não sabe que essas contradições ou esses confrontos são coisas importantes de aprendizado. Ele acha que são coisas equivocadas, que ele está ficando louco, que está com problema mental, que está ficando paranoico, que está com neurose, que for. Por quê? Porque não para compreender que tem coisas que acontecem na vida, não estou dizendo que são todos os casos, mas que tem coisas que acontecem na vida de todos, que são importantes pontos de confronto, de contato, de conflito, para gerar um crescimento.
todo crescimento passa por um estágio de conflito, né? Que é o despertar da consciência, que necessita de conflito. Sem conflito, sem... como é que a gente vai dizer assim? Sem essa disparidade não tem despertar de consciência. A consciência fica no automático, né? Então, isso é muito importante entender. Mas vamos lá. Então, pensa. Vamos fazer uma comparação, tá? Vamos imaginar que a nossa memória é como se fosse uma grande cidade. Então, uma grande cidade, tá? Uma grande cidade, a nossa memória, onde tem um centro, né? Bem iluminado, e a gente representaria como símbolo da vida atual. Tudo que está acontecendo na sua mente, na vida atual, os pensamentos, as emoções, os conflitos, está tudo aqui. E o que está fora daqui são as vidas passadas, alguma coisa um pouquinho iluminada, outras coisas muito escuras, como se fossem fechados, lacrados, tem de tudo, tá? Mas o que importa, não é o que importa, mas o que está acontecendo com você hoje está aqui, está nessa praça. Aqui acontece os grandes embates, aqui acontecem as grandes oportunidades de crescimento espiritual, tá? Então, o que acontece? É como se fossem portas, né? Como se fossem portas de coisas vividas em milhares, eu diria até milhões até de vidas, de encarnações, coisas vividas que estão marcadas. Algumas marcadas de uma forma suave, outras de uma forma bastante brutal, muito forte. E coisas que você fez boas, que também são marcadas e que são respaldos para a sua vida atual. E essas portas vêm num planejamento reencarnatório. Então, você faz um planejamento encarnatório, né, em geral, fala assim, olha, você vai ter uma vida mais ou menos assim, e por que você vai acontecer isso com você? Porque precisa disso, disso, disso. E virá ao seu encontro algumas informações de portas que estão por aqui, elas serão abertas aqui, virão para a sua vida atual em algum momento, porque você precisa abrir essa porta e encarar o que tem lá dentro. Você vai precisar ter que encarar e resolver isso. Esse é o processo do conflito, esse é o processo do crescimento espiritual. Você não pode se tornar um espírito iluminado, um espírito superior, tendo todo um lado sem aprendizado que está lá aguardando que aquele que está comandando a festa só acontece aqui. E o comando da festa está aqui, né? É o eu. Então, como é que eu vou melhorar se eu estou aqui escondidinho? Eu preciso ir lá. E esse processo de eu preciso ir lá é um planejamento, não vem todo mundo correndo invadindo. Às vezes tem algumas invasões perigosas, mas normalmente não. Normalmente vem para cá aquilo que foi planejado. Olha, dessa vez nós vamos trabalhar com esse problema, só esse. Tá. Essas portas vão se abrir aqui em determinada época da sua vida, você tem que abrir essa porta, encarar o que tem ali e ajudar essa sombra, né, ou essa dificuldade para o seu processo de evolução. Tá? Então, mais ou menos essa comparação que nós estamos fazendo é da memória kármica. Tá? Tudo isso que a gente fala que vem, que a porta vai se abrir para você encarar, são as coisas kármicas que você precisa com elas aprender. A gente tem mania de falar karma e a gente pensar uma coisa ruim. Não. O karma é você. É você mesmo. É você mesmo que viveu determinadas experiências equivocadas, mas elas não podem ser levadas por você o resto da vida, da eternidade. Você precisa trabalhar para ser um espírito bom, um espírito justo, iluminado. E esse processo começa em algum momento varrendo o lixo. Lixo, desculpa dizer, tá? É a maneira de dizer para a gente entender, porque na verdade não é. São vivências equivocadas que você teve e que precisam ser transformadas. Eu diria até transubstanciadas, né, em algo melhor, porque nada se perde na vida. E vocês entenderam bem que esse nada se perde com a questão das emoções, como as emoções podem ser um ponto de contato, de compreensão de nós mesmos. Nós falamos bastante disso. Então, todas essas questões, quando vêm aqui para o ser, se o ser não tem um preparo de educação, se ele não tem um preparo mínimo espiritual na vida que ele está vivendo aqui, nessa vida, ele vai continuar tendo choques muito difíceis. Ele precisa de suporte da família, suporte até religioso, ou um suporte espiritual, espiritualista que seja, ele precisa disso. Porque sem isso, ele não vai conseguir suportar com nenhum tipo de capacitação e nem vai conhecer as ferramentas que ele precisa
para atuar. Quando eu falo para vocês que o tema mais importante foi da aula passada, senso crítico e discernimento, é porque o seu eu precisa estar com essas duas ferramentas, essa ferramenta na mão, senso crítico. Desenvolver o senso crítico, que vocês têm os 4 passos. Porque se ele trabalha bastante com isso, e não é muito, gente, se ele trabalha, fala, vou me dedicar a isso durante 2 anos, 3 anos, ele vai aprender muita coisa que quando essas portas se abrem, ele vai conseguir trabalhar com elas de uma forma melhor. Então, essa é a questão da memória kármica. Muito bem. Aqui está falando o seguinte, a ciência trata desta memória, quando trata na base junguiana, como inconsciente coletivo. Mesmo os espiritualistas, que não são reencarnacionistas, focam nesse tópico e na memória infantil para explicar os traumas do ser de forma geral. Então, o que está falando aqui é o seguinte, ó. Em geral, um psicólogo, e a questão aí é assim, mesmo o psicólogo que tem algum ensinamento espiritualista, ele pode fazer algumas abordagens, mas ele tem que ter cuidado, porque a psicologia é ciência, né? Então, até você falar, eu trabalho com uma base junguiana, e você até aceita a questão do inconsciente coletivo e trabalhar com isso de uma forma, fica até mais fácil, talvez, trabalhar com isso, empurrando assim dentro do processo de compreensão para facilitar algumas questões de outras vidas, já que alguns trabalhos de regressão de memória vão até aí, mas até que ponto isso é científico? Eu acredito que ainda não é totalmente científico, né? Mas, assim, para nós que estamos aqui falando, nós estamos falando abertamente, nós estamos falando de reencarnação, de vidas passadas, que os traumas, em geral, acontecem nessa vida, mas a maioria dos traumas estão de vidas passadas, porque são, imagina, milhares de vidas, e se essa é a melhorzinha que nós temos, quantos traumas está guardado, quantas portas cabulosas estão guardadas nas nossas memórias passadas, que nós vamos ter que trabalhar com elas. Então, ele está falando para nós aqui, ó, para nós espiritualistas e reencarnacionistas, vamos avaliar as vidas passadas e o arcabouço de aprendizado como vivências que são registradas em forma de vibrações, a biblioteca das existências, onde são gravados em tom maiúsculo e negrito os acontecimentos marcantes, tanto para o bem como para o mal, pois, na verdade, bem e mal é relativo. Todos concorrem com gatilhos mentais que são trazidos ao centro da cidade na vida atual com o único intuito de formar o aprendizado do eu. Olha isso, com o único intuito de formar o aprendizado do eu. Então, entenda assim, quando a gente fala de vibrações grafados em tom maiúsculo e negrito, os acontecimentos marcantes, nós estamos falando do seguinte, as nossas memórias, elas têm muita coisa lá, muita coisa irrelevante, muitas coisas relevantes, mas as coisas que são muito fortes, vamos falar a palavra trauma em geral, tudo que é um trauma, ele tem um tom muito colorido, muito forte. Então isso fica registrado em algum lugar muito forte. Você desencarna e você reencarna, muitos desses traumas estão guardados lá nas vidas passadas, em portas trancadas, que são abertas na medida em que são planejadas pelo mundo espiritual, pela misericórdia da lei, para nós. Mas essas formas com cores fortes também podem ser coisas boas que você criou e que ficaram fortes, ficaram marcadas como uma coisa muito positiva, que não é muito comum no nível evolutivo que nós estamos. Então, você imagina que essas portas têm muita informação, algumas relevantes, outras não, outras técnicas, outras não, mas a maioria de coisas, de vivências da nossa alma que necessita, que busca crescimento e aprendizado. Esse que, por isso o espírito sempre fala que ele se sente um prisioneiro com esse corpo, porque esse corpo limita muito, mas também é esse corpo que dá a oportunidade de reencarnar e aprender na relação, na vida material. Então, a gente precisa compreender que nós, no nível que nós estamos, temos muitas portas para serem trabalhadas. E algumas são tão fortes, são vivências tão difíceis que nós tivemos em outras vidas, que elas nos trazem, ainda quando acontece algo de uma sombra invadir o ego, ou mesmo que ele venha, vamos dizer assim, de uma forma natural, elas criam muito problema para a gente e pode criar situações difíceis
onde o ser precisa muito de trabalho terapêutico, precisa de muita ajuda para ele vencer, e muitas pessoas não conseguem. A gente está vendo na vida a quantidade de pessoas que suicidam. Vocês estão vendo, os números são imensos, muito suicídio, depressão, estresse. O nosso mundo, a questão é, gente, que o nosso mundo, no momento que nós estamos vivendo, de transição, a questão é muito complicada, porque é uma mistura de coisas que a gente não sabe mais o que é certo e o que é errado. Está muito complicado. É como se estivesse valendo qualquer coisa. As pessoas matam, dão um tiro no outro, assim, por nada. Então, a gente está vivendo um momento difícil e importante. É isso que precisa entender. É difícil, mas é importante. E a gente tem que se cuidar. Vamos lá. É como se fosse uma biblioteca, né? Então, está aqui. A gente pode falar um pouco das sementes divinas detalhadamente, mas eu não gostaria, porque isso pode ser feito na leitura de vocês e discutido na aula que vem. Porque o nosso tempo aqui, ó, está faltando 25 minutos e eu queria ouvir um pouco as pessoas aí sobre isso que nós falamos até agora. O assunto é osso. Mas é importante. A gente tem que entender. E é um assunto que ele passa por algumas questões que são um pouco científicas, mas ele não vai para o lado científico, ele vai para o lado espiritual. Às vezes isso choca um pouco. Vamos lá, Cecília. E a vontade? Aonde que encaixa a vontade? Que a gente fala muito da vontade, né? Principalmente, assim, tentando direcionar, assim, as atitudes, né? Que nós precisamos ter vontade. A vontade é que direciona. Onde fica a vontade aí? Onde se encaixa, assim, nesse contexto dessa aula que você está falando, de tudo aí que a gente está aprendendo. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é vontade, porque vontade, desejo e querer é tudo misturado na nossa cabeça e não é assim. Se vocês lembram do vídeo lá da criação divina, vocês vão lembrar? Princípio espiritual, princípio material e qual outra coisa? Lembra? Eram 3 coisas para formar o triângulo: princípio espiritual, princípio material, vocês lembram? E Deus, né? Não, Deus. não. Fluido. A vontade, vocês não lembram? A vontade divina, a vontade, né? Lembrou? Vocês lembraram agora? Lá, princípio espiritual, princípio material. Aí se uniu a esses 2 princípios a vontade para formar um triângulo. Vontade é um poder divino, não é um poder do homem, é um poder divino. Você pode ter desejo, você pode ter querer, você desenvolve perseverança, mas a vontade é uma coisa poderosa porque é divina. Nós temos que alcançar a vontade, buscar a vontade. É como se a vontade, vamos pensar assim, você deseja alguma coisa, você persegue aquilo, mas é como se a vontade fosse algo que você tem que casar com ele ou com ela. E é um nível muito alto. É quando você casa com aquilo, aquilo não te solta mais, você fica ali grudado com aquilo, é um poder. E eu recomendo que vocês leiam, e eu vou trazer para vocês a vontade na visão de Leon Denis. Olha só que interessante, a vontade na visão de Leon Denis é uma coisa incrível, na filosofia é tratado da mesma forma, de uma forma muito poderosa, e os orientais tratam assim. O nosso mundo ocidental, ele avacalha um pouco as coisas, porque ele pega e fala, estou com vontade disso, estou com vontade... Aí, daqui a pouco, vontade vira uma palavra sem significado. Amor é uma palavra sem significado. Inteligência é uma palavra sem significado. Vontade é sem significado. Sabe? Vai perdendo o significado as palavras, porque as pessoas usam de forma em geral e daqui a pouco ninguém mais sabe o que significa. Então, vontade não é desejo, não é só o querer. Vontade é uma potência divina, é um poder que você se alia a ele em algum momento da sua vida e ele vai te dar essa capacidade de você fazer as coisas e você não para. Não tem esse negócio, não quero... Não, você segue. Pensa no desejo como um gráfico assim, ó. Perdi o desejo, agora estou com desejo. Perdi o desejo, agora estou com desejo. A vontade não, a vontade é uma coisa assim, ó. Ela segue. Então,
Vontade é o que a gente precisa para realizar as coisas espirituais. Sem a vontade, a gente não realiza. Só o desejo não é suficiente. O desejo são para as coisas materiais. Você gosta, tem prazer, não gosta mais. Cara, não quero mais não. Não é assim? Comprei um carro novo, que maravilha. Passou um mês, tá com cheiro, não tá muito bom não. Tá cheirando carro novo mais. Comprei uma casa, estou todo feliz. Daqui a pouco passa um tempo, falou comum. Isso é desejo. Vontade não é isso. Vontade não se liga às coisas materiais. Ele se liga, mas ele é basicamente para a evolução espiritual. Por quê? Porque ele é algo que não acaba nunca. Entenderam Nietzsche agora? Não acaba nunca. Então você tem que trabalhar essa vontade de buscar aprender, de criar a cultura, de criar a pedagogia da cultura. Tudo isso sem vontade não vai. Porque você não vai conseguir, porque você está lutando contra uma coisa poderosa. O que é a coisa poderosa que você está lutando? Você está lutando contra instinto, emoção, hábito, automatismo, acomodação, preguiça, repetição, tudo coisas que a gente adora, porque não tem esforço para isso. Não tem esforço. Imagina você aprender alguma coisa básica, nadar, ou andar de bicicleta, ou mexer no computador. Você sofre, você olha, que coisa que demora, negócio não dá, tô caindo, vou andar de bicicleta, tô caindo. Sabe, vou mexer no computador, não aprendo, não consigo. E você não consegue mesmo, porque você não se aplica, não põe vontade naquilo para ver. E essa é uma vontade ainda pequena. Agora, imagina as coisas espirituais, de buscar o crescimento, buscar aprender, desenvolver senso crítico. Você faz uma lista, você já olha para ela e já desanima. Porque você olha para o outro lado fala, não vai não. Então a gente é como se fosse um imã nos travando, andar de baixo eles nos segura, muito forte, muito forte. Então não é com desejo. Se você não desenvolver uma vontade, uma perseverança muito forte, você não sai com facilidade. E por que precisa ser assim, hein? Por que não pode ser mais fácil? Porque tem que ser assim, senão você não desenvolve, como diz o André Luiz, o Emmanuel, você não se desenvolve no ferro e no fogo. O desenvolvimento é a ferro e fogo. É muita luta. É muita luta com isso aqui que está acostumado e viciado em coisas habituais. Hábito, automação. Não vou fazer isso, isso é muito complexo para mim. É mais ou menos isso, tá? Mas eu vou trazer a vontade do Leon Denis, vou passar para vocês, é interessante. É interessante. Vamos lá, gente. Eu sem querer, eu saí, caiu a minha imagem aqui, mas agora está retornando aos poucos. Basicamente, não é basicamente, é de uma complexidade gigante essa aula, né? Ela envolve muita coisa, mas o que eu entendo é que é uma luta contínua para a gente sobrepujar esse ego nosso, né? Todo esse ego que amarra a gente na coisa material e não deixa o nosso espírito se libertar. Então, e você tocou numa parte muito essencial, que a vida da gente está realmente muito confusa, né? Não sei se é pela quantidade de informação. Então eu como lido muito com pessoas em situações de fragilidade, às vezes você pega muita criança ou pré-adolescente já tomando medicação antidepressiva, já tomando lá medicação para dormir. E é uma coisa, quer dizer, até pouco tempo, até alguns anos atrás, a gente não tinha esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, o que você parece que essa transição mesmo, que é isso que está bastante complexa para a gente, né? Bastante e eu acho que a gente tem que ter essa realmente a vontade, da onde que a gente vai achar a vontade, nossa, que às vezes é o grande problema, porque o desânimo às vezes bate, porque toda hora a gente está, né, sendo parece uma maré, né? A gente nada, 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 daqui a pouco vem aquela onda forte, te dá um capote para trás, né? Aí você vai e começa a nadar tudo de novo, né? Então parece que a gente vive nesses altos e baixos. E assim,
Até foi bom, eu achei interessante você interromper essa aula, porque para a gente poder ver o material da aula que vem, porque é um assunto de complexidade, é uma mistura, é a base, tem bastante base de ciência no assunto, né? Mas envolve muito a nossa espiritualidade. É isso. Eu queria falar uma coisinha, eu já vi que tem mais gente aqui, mas é assim, duas coisas. Nós estamos falando de transição, mas eu queria colocar uma coisa assim, olha, vamos tentar falar trocar em feijão, arroz e feijão, a coisa, de uma forma simples. Pensa que você está encarnado e você desenvolve uma personalidade. Claro, todo mundo sabe disso. A personalidade é o quê? É o que você aprendeu dos seus pais, você aprendeu da escola, dos amigos, com a vida, e as coisas que você trouxe que retroalimentou isso, né? Vai ser uma retroalimentação. Aí, dentro disso, é o simples, é o fácil de entender, né? Todo mundo entende isso, é assim que é todo mundo. Tá bom, esse é o fácil. Mas quando você entra e fala, não, mas tem uma memória kármica, que é de vidas e vidas passadas, aí vai entrar intrusos, no bom sentido, tá? Pode ser coisas boas, não. Vão entrar intrusos nesse processo e vão competir, vão conflitar, vão te obrigar a tomar atitudes, quer dizer, várias coisas vão acontecer. Isso é trocando tudo em miúdos. Isso é o que nós estamos falando. Aí Deus fala, ok, eu vou colocar aí várias sementes para vocês têm que aprender a pegar a semente, plantar para dar frutos. Parábola do semeador. E a principal semente que nós temos que trabalhar são as virtudes. E a gente sabe que tem uma lista e tal, o vídeo das virtudes, mas é assim. Mas no começo, para sair do fundão, se não desenvolver o senso crítico, e ele é a coisa mais crítica mesmo, a gente não sai. A gente não sai. Aí fala, mas é preciso muito esforço, muita vontade, mas e como é que a gente acha que vai evoluir? Vai se tornar um espírito sábio, ou de sabedoria, ou um espírito superior? Como é que a gente acha que vai acontecer? Ora, eu quero estudar lá no ITA, né? Como é que eu entro no ITA? Na moleza? E que se eu estudar lá, vai ser moleza? E se eu quiser fazer uma pós-graduação lá, vai ser moleza? E se eu quiser fazer um doutorado, vai ser moleza? E se eu quiser dar aula lá? Você entende? Só que isso não se compara a um processo de evolução do ser humano, que é muito mais complexo. Mas a gente não tem que pensar nessa complexidade, tem que pensar no hoje. Hoje eu tenho que trabalhar um pouco isso aqui, gente. Eu não posso ser uma marionete, eu não posso ficar agindo só com emoção. Eu preciso desenvolver um pouquinho de criticidade das coisas, nem que seja o mínimo. Vou trabalhar um pouquinho nessa encarnação com isso. Pelo menos um pouco. E se a gente fizer um pouco, já tá bom demais. Tá bom demais. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, você acabou de dizer o que eu estava pensando, porque vou tentar colocar o meu pensamento, né? Quando a gente encarna, que você deu até um exemplo, né? Eu posso encarnar num determinado país, né? Na Europa, e depois, numa outra vida, eu encarno lá na Nigéria. Culturas, sociedade, condições completamente diferentes. Então, esse externo, né, o ambiente externo, assim como você mencionou, e eu acredito muito nisso, dessa questão, não entendi totalmente, mas eu entendi o que você falou, do planeta estar girando com muito mais velocidade. É vibração, é hertz. A vibração Vibrando. Vibrando, né? depois eu vou mandar a reportagem para vocês, tá? Com mais detalhes. E nós que estamos aqui, estamos sentindo tudo isso. Assim como o aquecimento global, aquecimento, todas essas mudanças que a gente está vendo, né? E aí entra nesse ponto que o colega falou e que eu penso também, que são os nossos problemas que nós estamos tendo, e muito precocemente, né? Crianças
tendo que ser medicadas, né? Suicídios, Adultos né? completamente suicídios, doenças mentais, né? Doenças mentais, doenças psicológicas muito sérias, né? Que levam a pessoa ao suicídio direto ou ao suicídio indireto. Uma depressão é um suicídio, dependendo se ela for o nível da depressão, é um suicídio indireto, como outras doenças. E aí, nisso tudo, o que você falou que me deixou com um conforto foi a questão quando você colocou que a vontade ela é divina. Porque se deixasses, eu sei que todos nós, eu percebo assim, que é extremamente difícil esse caminhar, né? Esse trabalho que a gente tem que fazer. É muito difícil. E mesmo alcançando algum pouquinho, né, de criticidade, de inteligência, tudo isso é bem difícil, mas nós temos que contar, com certeza, com muito apoio. Aí eu acho que é onde nós temos que buscar realmente na vontade divina, né? E na vontade também de toda essa espiritualidade, e aqui mesmo, entre nós, o que a gente faz, de buscar o estudo, buscar a fraternidade, que vem vibração, né? Quando você emite uma empatia em relação a um ser humano, você está vibrando de uma forma, uma vibração positiva, isso aí tira um pouco todo esse peso, né, da gente, e eu acredito também que, somando isso, tira um pouco esse peso do nosso, que nós estamos vivenciando no planeta, porque senão seria impossível. Nós estamos. É interessante, é muito. Você falou hoje de uma forma muito rápida e coisas muito complexas, que é a necessidade de parar para estudar mais, né? Com mais referência. Acho que você podia nos dar assim, referências também, para poder a gente ler, igual você falou do Leon Denis, porque, para quem quiser, né, claro, porque senão fica um conteúdo muito denso, e aí a gente fica tentando processar tudo isso, e é difícil, não é fácil, não. Eu percebo que você fala com muita fluidez, porque você já tem, né, um contato e um conhecimento do assunto maior do que eu, né? E não sei, eu vou falar de mim, dos outros eu não sei. Mas não é fácil, não. Acho que é necessário dar uma não sei, talvez uma digerida maior para poder a gente ter uma compreensão melhor como traçar esse caminho. Porque é muita coisa. Enquanto você foi falando, foi passando na minha mente, né, tantas coisas, mas tantas coisas, que falei, meu Deus, é quase que impossível. O que me tirou do quase que impossível foi a questão muito bem colocada da pergunta da vontade, da vontade. A vontade não é minha, a vontade é de lá de cima, né? Que aí a gente tem aonde receber. Se você emite alguma coisa, né, de querer saber, essa curiosidade,
essa coisa que eu falo, né, da empatia, e também para as coisas negativas que a gente reconhece em nós mesmos. Quando reconhecemos que temos instintos negativos, né? Vários sentimentos negativos que a gente fica com raiva e aí pensa, o que eu vou fazer com isso? Essa honestidade de olhar para a gente mesmo é importante. E aí a gente tem que se apegar em alguma coisa que está bem acima, porque senão a gente entra nesse roldão que está a vida. A vida está um roldão. E tá bem complicado. Não sei, aí você sabe por que está esse roldão tão forte. E só que não tem tempo, né? Nós somos eternos, então vamos lá. Mas a gente não pode se acomodar, né? Existe uma coisa que é simples, só que esse simples você não atinge, a não ser que você passe por um processo de evolução muito grande. Mas é tão interessante você observar ele funcionando, você fala, meu Deus, mas é só isso. Só que esses dias eu tive a oportunidade de ver um filme de Teresa de Calcutá. São 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Eu vi um de Irmã Dulce, do Brasil, e vi uma de A Vida de Francisco de Assis e Clara. Eu assisti com a Grace, depois eu fiquei pensando, falei, pera, gente, tem um negócio em comum entre os 3 aqui, muito forte, que é bem comum, você percebe claramente, é muito visível. E são filmes feitos por pessoas em lugares diferentes, totalmente diferentes, mas ali fica muito óbvio na vida dessas pessoas os acontecimentos e o comportamento das pessoas. É muito incrível, e é filme, e você fala, mas ele tem que retratar pelo menos um pouco do que realmente era, senão não faz sentido. A pessoa que faz isso tem que ter estudado a vida, os acontecimentos, pesquisado as pessoas que viveram. Quer dizer, não vou nem entrar na questão do que tem fake news, não tem. Não, ali era filme, e eu extraí dali uma coisa em comum entre os 3, que é a chave de tudo. Só que não adianta eu pensar assim que é a chave de tudo, mas que eu não vou alcançar isso sem passar por um processo. E qual é a chave? É a fé. Gente, é um absurdo. A pessoa que chega num nível de crença, de ligação com o divino tão forte quanto esses que eu vi, e tem outros que eu já vi também, a Teresa de Ávila, né? Mas pessoas que chegaram nesse nível, as coisas externas não afetam. Isso é incrível. Sabe, é quase que uma coisa assim, comandada. Ó, Senhor, faça isso que eu preciso. É um negócio assim, se assusta. Então, tanto a Teresa quanto o Francisco e a Irmã Dulce, em épocas diferentes, não tem nada a ver, ninguém, mas falam coisas que quase que fosse assim, ó, faça que está na hora agora. E a coisa é absurdo. Então, tem um momento que a Teresa de Calcutá, sabe, foi envolvida, as pessoas queriam massacrar, um negócio horrível, e ela, numa boa, continuando a fazer. Chegou uma hora que ela olhou assim e falou, quer saber? Eu vou fazer uma cidade, eu vou construir uma... Olha só, não tinha dinheiro para nada, trabalhava com os pobres no galinheiro. Eu vou construir uma cidade para as pessoas pobres, com lepra, com não sei o quê, e tal, tal, tal. E vou fazer. Aí todo mundo, você é maluca, você tem um problema na cabeça. Eu falei, não, eu vou fazer. E ela saiu cata daquele, daqui a pouco se vê envolvida com um grande escritório de um cara que fazia projetos, não sei o quê, e fala com ele, ele olha para ela e fala, o que é isso, mulher? Você sem noção. E despachou a mulher. O negócio vai daqui, vai dali, daqui a pouco o cara que está atrás dela, para construir a cidade. Sabe? Aí você pega a Irmã Dulce, ela fala assim, nós vamos trazer ela chega lá no lugar, com aquele monte de gente pobre, tudo nariz correndo, aqueles pobres bem, bem danado, aquele monte de gente. Ela chega lá no lugar que ela no mosteiro, né, no lugar lá que ela era madre, lá, e eles já tinham quase expulsado ela, que não queria confusão. Ela chega com aquele monte de gente, coloca ali,
a superiora chega, o que é isso, que não sei o que, não sei o que. Não, eles vêm aqui, vão ficar aqui, nós vamos fazer um jeito deles comerem, arrumar comida. Não, daqui a pouco está todo mundo falir. Estava todo mundo e a Madre também trabalhando para ajudar. Você não entende. Você não entende como aquilo acontece, mas aquilo acontece. Aquilo acontece. Tem um cara que ela quase que adotou, não, mas ela cuidava dele quando criança, cuidava muito, ele amava ela, mas em algum momento ele saiu para a vida e foi. Aí um dia ele é adulto, ela viu, ele estava na marginalidade, não sei o quê, e conversou com ele, explicou, conversou. Aí um dia chegou uma colega e falou assim, fulano vai ser morto, está lá no canto, não sei o quê, na favela tal, que acho que vão matar eles. Ela, uma mulher magrinha, manduça, sabe, um caticinho de gente. Entra lá no meio, os dois bandidos espancou o cara e com o revólver na cara dele, agora eu vou te matar. Ela chega e olha, o cara olha para ela e faz. E solta a arma. E fica olhando para ela. Mas ele, protegido por você, e no que ele fala assim, o cara dá a linha. E ela fica olhando para o cara lá com a arma e o cara fica sem ação. Você entende essas coisas? São coisas que o espírito chega num nível tal de confiança e de fé que a espiritualidade trabalha com ele direto. É ali, toma aqui, toma lá, faz aqui, vai por aqui, que aqui nós vamos resolver, faz isso. E ela falava a mesma coisa, a Teresa. Não, eles vão te tirar daqui, vão te expulsar. Eu falei, não, mas se for para me expulsar, vão expulsar. Se for a vontade de Deus, eu vou cumprir. Sabe, esse negócio é uma confiança, é uma fé tão forte, mas tão forte, que o ser não é abalado por nada. E todos doentes com problema de saúde, com 1000 coisas, todos eles, sem exceção. Mas uma coisa inabalável, tudo que botava a mão resolvia. Você que conhece a história do Francisco de Assis, sabe da situação, é um homem de 1,50 m e pouco, magrinho, pequenininho, cheio de doença, o cara no final pegou lepra, pegou isso, pegou aquilo, e foi lá e falou com o Papa, uma coisa absurda. E o Papa depois olhou para aqui e falou, mas esse é o cara que deu para ele a autorização. Então, entende? Quando a gente olha essa complexidade que nós estamos olhando, quando a gente olha essas dificuldades, que eu concordo com todo mundo nisso, a gente tem que pensar que essas são coisas braçais. São coisas braçais que nós precisamos realizar na vida para nós entendermos um pouco mais a vida, para a gente alcançar um nível onde tudo que nós fizermos tem um foco. E quando a gente faz tudo que tem esse foco, não é agora, a gente vai ver que as coisas funcionam perfeitamente, né? Perfeitamente. Eu vou buscar trazer para vocês a questão da vontade do Leon Denis. Eu tenho também na filosofia, vou mandar para vocês. E mais alguma coisa que eu encontrar, eu mando para vocês também, para dar uma olhada em casa, para, né? Mas, assim, eu queria colocar para vocês uma coisa, que está na hora de eu falar para vocês. Esse ano que entrou uma nova diretoria no centro, e essa nova diretoria decidiu fazer umas mudanças na casa, e essas mudanças significam novos cursos. Então, já foi implantado, por exemplo, um curso de estudo do Evangelho na quarta-feira, algumas pessoas já até foram, é um curso interessantíssimo. Estão implantando um novo curso de médios, porque o curso que estava, acho que não estava muito bom, estão fazendo lá. E vão implantar, provavelmente, o dia ainda não está definido, mas foi aventado que será num domingo, um curso do Livro dos Espíritos. Então, eles estão fazendo umas mudanças, e nessas mudanças está sendo descontinuado o curso básico 2. Então, esse ano é o último ano do nosso curso. Ano que vem não vamos ter esse curso. Então, a pessoa, poxa, mas eu queria... Aí eu digo para vocês, esse curso está gravado, tem 3 anos de gravação deles no site do centro. Então, se a pessoa quer ir lá e fazer, está gravado, tá? Mas ele está sendo descontinuado. Então, essa aula é a nossa aula que vem, a penúltima, e depois é a última, e é a última do ano, e é a última do curso também. Então, estou passando essas informações para vocês, porque já estava na hora, e na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos a reunião de diretoria, onde foi batido o martelo, e essa foi a decisão que tomaram, e é isso, tá? Que eu estou passando para vocês. Então, vamos aproveitar as últimas 2 aulas que nós temos aí, para a gente conversar um pouco mais, mas é isso,
Tá certo? Gente, como sempre, um prazer imenso. Eu sei das dificuldades que a gente tem para alguns assuntos, que é perfeitamente normal, né? Se fosse fácil, talvez a gente não estaria nem fazendo curso nenhum, né? Mas acho que a nossa obrigação é passar para vocês aquilo que a gente acha que é importante para o trabalho interno de cada um, né? Isso a gente tenta fazer aqui com as nossas dificuldades, mas espero que vocês aproveitem isso na vida de vocês, porque isso que interessa. De fato, é isso que interessa. E vamos pedir alguém para fazer uma prece final aí? Quem gostaria? Vamos lá. Agradecer por mais essa noite de conhecimento, de compartilhamento de informações tão importante que o Ruela e a Grace fazem. Que nós tenhamos em nosso íntimo apreendido e dispostos a buscar cada vez mais o nosso conhecimento. Agradecer a disponibilidade do Ruela e da Grace, sempre tão compreensivos em passar para a gente toda essa informação, que nós tenhamos sempre essa em mente, que o estudo e a busca pelos nossos conhecimentos vão nortear a nossa vida. Que os espíritos de luz abençoem as nossas famílias, abençoe Ruela e a Grace, e que nós tenhamos aí sempre esse ânimo para continuar os nossos estudos. E Deus abençoe cada um de nós e que nós tenhamos uma semana cheia de luz e abençoada. Gente, muito obrigado, muita paz para vocês, muita luz, e a gente vai comunicando, se a gente vai conseguir ter uma aula presencial, eu aviso vocês, tá bom? Então fica com Deus, deixa eu parar aqui, compartilhamento, deixa eu fechar isso aqui. Fechar. Estou parando a gravação. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Estou parando a gravação Boa aqui. semana.